É isso aí. Muito boa noite, muito boa tarde para quem está no Brasil. Boa tarde, Bri. Tudo bem, querida? Tudo bem? O que trouxemos hoje? Pois é, vou só apresentar um pouquinho aqui a revista Brasil na Mão, que está sendo distribuída nos pontos que podem ser recebidos, açougues, mercearias, tá? Você pode pegar a revista na Brasil na Mão. E hoje eu tenho o maior orgulho de apresentar, primeiro, a nossa diretora Marina Garcia Duarte, essa coisa linda que eu amo de paixão. E é tão gostoso fazer live com ela, assim, e hoje a gente está tendo a oportunidade de ter um médico ginecologista e obstetra, o Dr. Norberto José Maffei Júnior. Ele é de Apucarana, meio difícil de falar. Apucarana, Paraná, gente. Ele está aqui com a gente. Muito prazer, doutor Norberto, tudo bem? Que legal! Oi, Adriano, o prazer é todo meu. A Marina eu já conheci quando eu estive por aí em 2011. Boa noite para vocês aí, boa tarde para quem estiver assistindo a gente aqui no Brasil. Fiquei muito feliz quando a Marina e o Douglas me convidaram. Eu acho que é um assunto que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Desde o começo da pandemia, a gente começou a ver que mesmo os grandes especialistas mudavam muito de ideia, que, na verdade, ninguém realmente sabia nada sobre isso, é uma coisa totalmente nova. E eu tentei estudar, tentei entender direitinho o que estava acontecendo para poder levar uma informação de qualidade. Claro que eu não sei tudo, o que eu falo, eu me baseio no que os estudos estão mostrando aí, nas experiências que a gente vê que aconteceram no mundo, mas eu acho que dá para a gente até, de certa maneira, tranquilizar um pouco as pessoas quanto a alguns efeitos da pandemia, não quanto à gravidade. A gente sabe que é uma coisa que é bastante séria, bastante grave, que não vai acabar na semana que vem, mas existe muito medo que a gente pode até ajudar um pouquinho, contribuir para que as pessoas percam um pouco desse medo. É isso que eu ia falar, né, doutor? Sim. Na verdade, é uma época difícil, delicada que nós estamos vivendo, né, onde tudo é novo para todos. Por mais que vocês, como médicos e etc., saibam, né, com certeza, muito mais que a gente, ainda é novo, como você mesmo disse, né? E você ainda mais que cuida das mulheres que estão gestantes, que estão mais sensíveis. Então, acredito que deva ser um estudo mais profundo que você esteja fazendo aí todos os dias, né, doutor Norberto? A gente tenta se atualizar todos os dias, porque, como você mesmo falou, é tudo muito novo. Então, nem mesmo os médicos sabem disso. E a gente está falando aqui não do Dr. Norberto de Apucarana. A gente está falando do pessoal que está pesquisando isso de maneira séria, pesquisando a fundo. Tudo é novidade. Então, eu lembro quando começou o surto na China e os primeiros casos fora, que muitos especialistas de grande renome realmente trataram como uma doença menor. Por quê? Porque eles estavam errados? Não, porque não conheciam. E, com o tempo, a grande maioria deles foi mudando de ideia, porque a gente foi vendo o que acontece. É diferente quando você imagina e quando você vê. E isso está acontecendo direto. Então, o que a gente tem como uma verdade absoluta hoje, talvez daqui uma semana ou duas já não seja mais tão verdade assim. Então, tudo tem mudado muito, tudo tem mudado de maneira muito rápida. Nós vivemos em uma época em que a informação ela corre de uma maneira muito rápida. Nesse momento, eu estou sentado aqui no meu apartamento em Apucarana, conversando com vocês que estão aí em Londres e com Sim. mais gente de outros lugares do mundo. Isso, por um lado, é uma coisa muito boa, a gente pode trocar informações de qualidade. Por outro lado, a gente também troca as informações ruins. Então, a gente vê muito fake news, a gente vê muito achismo, a gente vê muitas pessoas colocando as opiniões baseadas
apenas no que elas acharam ou no que elas viram que alguém falou no YouTube. Isso é uma coisa muito ruim, isso pode levar a medo, isso pode causar pânico, principalmente em uma situação que nós vivemos hoje, que é uma situação que por si já causaria pânico. Então, quando você leva uma informação errada, que piora esse pânico, ou mesmo que dê uma falsa sensação de tranquilidade, eu acho isso uma coisa bastante temerária, né? Então, por isso que a gente tenta levar informação de qualidade, por isso que a gente tenta buscar as informações das melhores fontes. O que eu falo é baseado no que as pesquisas têm dito hoje. Eu simplesmente vejo aquilo que gente muito melhor que eu está escrevendo e pesquisando. E eu acho importante a gente tentar levar essa informação de qualidade, porque a gente está vivendo numa época de fake news. Sim. E isso pode causar tanto pânico quanto uma falsa sensação de tranquilidade. E os dois são muito ruins. É verdade, doutor. Já vi pessoas falando com limão, com água, e não sei o que. Gente, muito. Tanto que nessa edição de abril, que foi entregue a revista, nós fizemos uma questão de fake news que as pessoas colocavam relacionada ao corona, né? O que é fake news são coisas extraordinárias. E esse negócio, essa mídia, essa globalização, essa internet, não muito assustadores, são alarmantes. Daí, tirar o ponto de vista e o pior, jogar sem basear em pesquisa e nada. Né? É verdade, Marina, é verdade, né? E principalmente assim, a mulher grávida, né? Que é o que a gente vai falar sobre hoje, a gravidez e a Covid-19. A mulher grávida hoje em dia ela pesquisa muito, ela quer saber muito, ela tem muito medo, né? Porque envolve ela e o filho e etc. Né? Então, quando fica ouvindo essas fake news, estressa muito mais, acredito que elas ficam muito mais sensíveis, né, doutor? O que o senhor tem para falar sobre isso? Sim. Já vamos pedir para as gravidinhas compartilhar, se tiver alguma grávida aí, ó, uma gestante, para compartilhar com ela. Agora nós terão muitas informações dadas aqui, né? Então, é verdade. Para cortar, eu vou chamando pessoas. Tá bom, não, fica à vontade aí, Maia. É verdade, é isso aí mesmo. Chamem vocês gravidinhas, chamem as amigas gravidinhas, que o doutor Norberto tem bastante novidades, esclarecimentos aí para passar para a gente, para vocês, né, principalmente, as perguntas que vocês querem, né, fazer para ele também. Então, Adriane Marina, em 2009, eu trabalhei na pandemia do H1N1. E diferente dessa, as gestantes e as crianças de menores de 1 ano eram grupos de risco. Então, realmente, o terror foi enorme, porque a mulher ela está mais fragilizada durante o período de gravidez, isso é um fato. E na época do H1N1, elas faziam parte do grupo de risco. Nós tivemos óbitos aqui na nossa cidade, aqui em Apucarana, como nós tivemos em outros lugares do Brasil e do mundo. E isso realmente causava um terror nas gestantes em 2009. A vantagem do H1N1 é que ele era um vírus que tinha uma transmissibilidade menor e ele tinha um tratamento. Desde o começo, a gente tinha o Tamiflu, que funcionava bem contra eles. Mas isso foi em 2009, isso passou, é uma outra conversa. Hoje a gente está em 2020 e a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, tá? Desse novo coronavírus. E em relação às gestantes, as gestantes são novamente grupo de risco? Não. Dessa vez, as gestantes não fazem parte do grupo de risco. Isso quer dizer o quê?
que as gestantes não são daquelas pessoas que estão naqueles grupos que podem ter os casos mais graves e críticos, tá? Consequentemente, com maior número de óbitos. A gestante tem a mesma possibilidade de contrair o coronavírus que uma pessoa de 70 anos com hipertensão ou uma criança de 9 teria, tá? Então, a chance dela contrair o coronavírus é exatamente a mesma. O que nós não vemos, por enquanto, nos estudos, são que as gestantes não fazem parte dos grupos que vão desenvolver os casos graves e os casos críticos, tá? Consequentemente, não faz parte daqueles grupos com maior risco de morte, tá? Eu vi esses dias, eu acho que foi na semana passada, teve uma gestante na Inglaterra que morreu, e o feto foi feito uma cesárea de urgência, o feto sobreviveu. Aqui no Brasil nós tivemos um caso também, eu estava vendo hoje de manhã, houve um caso em Nova York, nos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como eu disse, não faz parte do grupo de risco. A mesma chance do grupo normal, em torno de 0,1%. Tá? Eventualmente pode acontecer, tá? Mas não é o comum. Então, nesse ponto, as nossas gestantes, tanto as do Brasil como as que estão aí no Reino Unido, elas podem ficar tranquilas. Elas não fazem parte do grupo que vai desenvolver os casos graves e críticos e com risco de morte. Embora algumas notícias isoladas possam aparecer, não é o comum, não é o esperado, tá? Mas elas podem pegar. Então, os cuidados devem ser exatamente os mesmos que as outras pessoas vão usar, principalmente em relação ao isolamento. Isso é extremamente importante. Gente, olha só, desculpa, eu estou ignorando, mas eu já achava que as grávidas eram, sim, grupo de risco, olha. Eu também pensei nisso. Não, Mariana, as gestantes não são um grupo de risco, tá? Eu tinha visto na semana passada, ontem eu fui dar mais uma olhada, porque, como eu falei, tudo é muito novo, todo dia tem coisa nova, então, até eu estava lendo um trabalho hoje aí do Colégio Britânico de Ginecologistas e Obstetras, ele é do final de março, que coloca isso, que as gestantes não fazem parte do grupo de risco para os casos graves e para os casos críticos. Consequentemente, não fazem parte do grupo de risco que vão apresentar maiores óbitos, o que não faz com que elas não se contaminem. A mesma chance de se contaminar das outras pessoas, devem tomar os mesmos cuidados em relação à higiene, principalmente uso de máscara, lavagem das mãos, uso do álcool gel, e principalmente quanto ao isolamento social. Isso é muito importante. Você pode se contaminar e a doença não ser grave para você, mas você não sabe quem você pode contaminar depois. Então, isso é muito importante. Sim, o doutor, e a pergunta que não quer calar, né? Uma gestante que pega o Covid-19, ela passa para o bebê ou não? Então, isso daí vai entrar dentro daquelas coisas assim que a gente vai falar que ainda não é conclusivo. Por quê? Há 2 semanas atrás, eu vou falar de 2 trabalhos aqui, que os 2 foram feitos, 3, foram feitos lá em Wuhan, na China. Um médico pegou 4 partos e viu que os 4 partos não tiveram sintoma do coronavírus, tá, do Covid. Na semana passada saíram mais 2 trabalhos, um com 38 gestantes. Dessas 38 gestantes, nenhum dos bebês apresentou Covid. Teve mais um trabalho com 33 gestantes, que nessas aí, 3 apresentaram o Covid. Aí fica a dúvida, foi pego da mãe durante o parto ou durante a gestação, essa transmissão de uma doença da mãe
para o feto antes do parto, isso daí chama transmissão vertical. Okay. Então, foi uma transmissão vertical? Foi durante o parto? Foi logo após o parto? O que foi visto é que um dos fetos, ou dois dos fetos, eles tinham um anticorpo tipo IgG. É um anticorpo que não passa pela placenta. Então, isso daí foi produzido pelo próprio bebê, dentro do útero. Então, existe a possibilidade, mas hoje, assim, se a gente for pegar o que nós aceitamos, não existe uma evidência científica forte de que a transmissão vertical da mãe para o bebê dentro do útero possa acontecer. Embora já tenha, como eu falei, já tenha esses casos relatados que mostraram que os bebês já nasceram com anticorpos contra o vírus. Por quê? Será que foi um caso especial? Como a gente falou, a gente não sabe muito bem. Mas hoje, nesse momento, o que é aceito? Embora exista a possibilidade, nós não consideramos a transmissão vertical ainda como uma coisa efetiva, tá? A transmissão durante o parto. O parto normal, ele está contraindicado para as gestantes com Covid positivo? Não, ele não está contraindicado. Tá? Existe a necessidade de se fazer um parto prematuro numa gestante com Covid positivo? Não, a menos que as condições da mãe, que ela desenvolva um caso crítico, um caso grave, como foi o caso que eu vi aí na Inglaterra, como nós tivemos casos aqui no Brasil, que fez uma pneumonia, não existe. Você pode levar a gestação ao termo. Tá? Então, não existe a obrigatoriedade de você fazer uma cesárea, o parto normal não é contraindicado ainda, hoje, pelos estudos, nas pacientes COVID positivo, tá? E você não tem nada que indique que você necessite antecipar o parto, fazer o parto antes do tempo, sua mãe ser COVID positivo. Claro, um caso crítico, onde a mãe vai para a UTI, onde o feto entra em sofrimento, onde possa ter outras comorbidades associadas, uma gestante hipertensa, diabética, isso daí são outros fatores. Okay. A gente está usando aqui só o COVID. Então, não existe a necessidade de se antecipar a gestação pelo diagnóstico positivo de COVID. Não existe a contraindicação para o parto normal. As indicações do parto normal e das cesáreas continuam sendo médicas, elas não mudam pela infecção ou não pelo Covid. Adri, eu já vi que você já ia falar. A Adriana é assim, ela é curiosa. Tem muitas perguntas e muitos comentários que aqui eu tenho que dar a gente perde um pouco. Olá, estou grávida de 18 semanas, não tô casoso. Tá? E daí ela fala assim, ó. Aqui eles avisam que as grávidas são casos de risco, mas eu acredito que é melhor se resguardar e cumprir a quarentena. Aí eu fiquei interessada, que era caso de risco, né? A minha comadre está grávida, eu digo, comadre, te cuida, você faz parte do grupo de risco, ainda bem que não é, Deus abençoe. Galina, Deus abençoe a todas as dias. Tem outra aqui, ó, a Heloísa Jesus, dando boa tarde, Heloísa, boa tarde a Cleide Moura, a Eliane, eu chamo ela de Eliane, até que é Eliane, querida. E tem outra aqui, ó, estou grávida de 21 semanas, provavelmente tive coronavírus, fiquei muito mal, fui para o hospital, tomei soro. 12 dias de febre, graças a Deus, minha coração, estou bem. Agora o bebê também está bem, graças a Deus. Não tem o nome dela, mas a Igreja Batista Ministério Labaredas de Fogo. Que bom que ela já está bem, né? 12 semanas de febre. E essas 12, tem mais aqui, a gente não falei, mas essas 12 semanas que ela teve de febre aqui, doutor, como será que foi esse bebê? Como é? O que a gente vê? Na verdade, a grande maioria dos casos vão ser como o caso dela. As pessoas vão ter a doença mais ou menos sintomáticas. Muita gente não vai sentir absolutamente, vai ser portador, vai poder transmitir, mas o normal do coronavírus, do Covid-19, é a pessoa se curar, tá? Esse é o normal. Eu li ali, ela falou de 12 dias de febre. Pode acontecer, não é o que a gente vê, mas pode acontecer, tá?
Mas o que é realmente importante? Realmente importante é que hoje ela está bem e o bebê dela também. Isso é o que mais importa, tá? Como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, eu sou um caso suspeito de coronavírus. Eu queria muito que os meus exames dessem positivo. Por quê? Porque eu não morri dessa vez, é uma coisa muito boa. Eu fico bastante feliz com isso. Não me preocupo comigo, com o coronavírus. E qual o problema? Eu tenho que ficar 14 dias afastado. Hoje nós vivemos uma situação de relativa tranquilidade aqui no Brasil em relação ao coronavírus. Eu não sei como vai ser daqui 2 semanas, se a gente vai ter aumento do número de casos ou não vai. Então, daqui 2 semanas, talvez eu seja mais necessário do que eu sou hoje. Então, e o mais importante, a grande maioria das pessoas vão se contaminar. Inclusive, nós precisamos disso, que pelo menos aí 60%, 70% das pessoas sejam imunes ao vírus, que a gente nem sabe se vai ter essa imunidade ou não, para que a pandemia comece a ficar totalmente sob controle. Então, eu acho que a maioria das pessoas não precisam ter medo do coronavírus. É muito difícil você ver uma pessoa jovem e saudável desenvolver as formas graves e críticas. Pode acontecer? Eventualmente pode acontecer. A gente está falando de números de população, tá? Então, o medo não é do coronavírus em si. O meu medo são dos efeitos que o coronavírus vai causar no nosso sistema de saúde, quando eu digo, não só do Brasil, do mundo, no nosso sistema de saúde, no nosso sistema econômico, que a gente já tá vendo as consequências não relacionadas à saúde, que são muito graves, mas as pessoas, se você está fora dos grupos de risco, você não precisa ter o medo de pegar o coronavírus. Em algum momento, eu acho que todos nós vamos pegar. O que nós precisamos é poupar as pessoas de grupo de risco e evitar que haja um colapso do sistema de saúde. Por isso, a importância do isolamento social. Sim, e doutor, deixa eu só perguntar dando sequência naquela pergunta ainda, a mãe que pegou o Covid, né, que ela teve o bebê, e o bebê também pegou, esse bebê, ele tem um risco maior ou não? Porque ele é um recém-nascido, ele está ainda se formando praticamente, como que funciona isso? Sim, deixa eu só... Eu vou sair do estúdio e volto, eu estou falando que meu áudio está ruim. Tá ruim, tá sim. Tá, Mar. Então, Adriana, na verdade, eu ia falar sobre isso, acabei falando sobre outra coisa. Claro, tudo é muito recente ainda, porque a gente não tem tempo de estudo, a gente não tem tempo de saber se uma paciente que se infectou com 8 semanas de gestação, como vai ser a gestação dela com 40. Mas o que hoje é o mais aceito é que não existe nenhum indício que o coronavírus vá causar qualquer tipo de malformação para o feto, tá? Sim. E como eu falei, embora ainda haja poucos estudos, os recém-nascidos que nasceram contaminados naqueles trabalhos que foram feitos lá em Wuhan, na China, eles evoluíram bastante bem. Pelo que eu vi, um precisou ficar na UTI, também saiu, e os outros 2 evoluíram bastante bem. Os recém-nascidos, assim como as crianças, não fazem parte do grupo de risco, tá? O que é uma coisa muito legal, porque, como eu falei, na época do H1N1, eles faziam parte desse grupo de risco, então você imagina que é uma doença desconhecida, que estava matando principalmente gestantes e crianças. O pânico inicial foi muito grande, mas ainda bem, existia uma medicação eficaz e ele não era tão transmissível quanto o coronavírus hoje. Mas não existe nada que diga que uma mãe que tenha se contaminado pelo coronavírus, primeiro, não existe a certeza que ela vai passar isso para o bebê, e também não existe nada que diga, nesse momento, que possa causar qualquer tipo de malformação.
tá? Ok. Então, eu Desculpa, acho que vamos fazer o teste do não meu é necessário. microfone? Vocês estão me ouvindo? Isso que eu ia falar. Eu te ouço bem, Marina. Eu te ouço. O doutor tá falhando um pouco. Eu tô falhando? Eu perdi. Não, para mim tá tudo ótimo. Eu perdi a última pergunta. Eu estou ouvindo vocês duas bem. Vamos ver se a Wanda falou que o meu áudio estava ruim, se ela puder me responder. Isso. Inclusive, eu já vou voltar aqui, ó, com outra. Isso, o José Neto está compartilhando bastante aqui, obrigada. Tem a moça lá que ficou 21 dias, falou que sim, que foram 12 dias de febre. Uau! E a Wanda Cardoso. Aí no Brasil, é uma pergunta, vamos colocar na tela. Aí no Brasil, como estão sendo os partos? Pode ter alguém acompanhando a gestante na hora do parto? Eu estou muito ansiosa para saber se será permitido ter alguém comigo na hora do parto. Meu áudio melhorou, tá bom. Obrigada. Wanda, hoje nós tivemos aqui uma determinação do nosso hospital aqui de Apucarana, onde vai ser permitido acompanhante nas primeiras 24 horas. Que bom. Tá? Então, no parto normal estão permitindo acompanhante, na cesárea não. Tá? Na cesárea isso não. está sendo adotado. Não, na cesárea não. Isso é uma coisa que está sendo adotada na maioria dos hospitais. Na minha opinião, embora eu ache bastante legal a gestante ter um acompanhante na hora, quanto mais gente você tiver num espaço menor, maior a chance de contaminação. E nós não sabemos quem tem o coronavírus e quem não tem. Então, eu acho que os hospitais que adotarem a medida de não permitir, não vão estar errados. Aqueles que, como o nosso, adotou 24 horas, também eles estão pensando bastante na situação da gestante. Sim. Qual é o certo? A gente vai saber daqui a alguns meses. Mas a nossa situação aqui é essa. Eu não sei de onde a Wanda é, mas eu tenho certeza que se ela pegar alguma informação no hospital que realiza os partos da cidade dela, eles vão informar. Não existe nenhuma norma do Ministério da Saúde, por enquanto, proibindo o acompanhante. Pessoal, a minha opinião pessoal. Aqui do Reino Unido. Desculpa, doutora. A Bárbara Brandão está aqui com a gente, Dalina Garcia, a Wanda Cardoso, a Marisa, meninas. Linda. Estamos ouvindo bem. A Cláudia Santiago, uma paciente do doutor aí de Apucarana, está muito feliz, está aqui com a gente. Um beijo. Cláudia todo dia está lembrando de mim. Estou bem, viu, Cláudia? Que bom. Acho que a Marina saiu, acabou, ela acabou saindo, abandonou a gente. Ela faz assim, ela some, volta. Eu caí, gente, voltei. Ela voltou, tá vendo? Eu nunca vou falar, você só não volta. Apareceu uma tela que eu saí, mas temos uma pergunta aqui, ó, Douglas. Doutor, cloroquina está ou não? E se for usar, pode ser usado com as gestantes? Olha, polêmicos, cloroquina. Cloroquina está sendo usado ou não? Cloroquina está sendo usado aqui no Brasil, eu não sei como está aí na Inglaterra. Eu vi hoje um trabalho do The British Medical Journal orientando a suspensão do uso da cloroquina por efeitos colaterais, tá? A gente vê que a Suécia parou de usar, mas e aí? É bom ou não? Ninguém sabe, tá? A cloroquina é um medicamento... a cloroquina é um medicamento muito usado. Eu morei em Pará, eu usava muita cloroquina para tratar malária lá. Então, o mecanismo de ação dela é muito conhecido, os efeitos colaterais dela são muito conhecidos, só que ninguém sabe como funciona para o coronavírus. Aqui no Brasil está sendo usado? Está sendo usado. A gente está usando nos casos graves e críticos, e tem alguns protocolos usando para casos moderados. A minha opinião, tá?
Se você tem um caso grave ou crítico e você não tem nenhum outro tratamento, usa. Tá? A sua chance de morrer vai ser muito grande, usa. Para todo mundo, em casos leves ou moderados, eu já não sei. Porque aí a gente começaria a aumentar muito os efeitos colaterais que podem ser graves. Os principais são as arritmias cardíacas, e a gente vai estar dando isso aí principalmente para pacientes já de mais idade e já com alguns problemas cardíacos. Isso pode aumentar o risco? A gente não sabe ainda, tá? Mas pode ser que sim. Então, o que hoje se pede? A cloroquina foi colocada para alguns como uma cura milagrosa, tá? Ela não é uma cura milagrosa. Quando a gente vê, no começo houveram alguns trabalhos, principalmente de um francês, onde ele curava todo mundo. Só que ele não mostrava que tipo de paciente ele usava. Se eu fizer um trabalho, que eu pegar 80 pessoas sem doença, de 40 a 59 anos, a minha chance de curar todo mundo é muito grande, usando cloroquina ou não. Aí nós começamos a fazer os trabalhos randomizados, os trabalhos que obedecem a um sistema científico rígido, onde você trata um número de pessoas com a cloroquina e outro número de pessoas sem a cloroquina, e o que tem sido visto nesses trabalhos? Que parece que não é tão bom assim. Isso é certo? Não, esses trabalhos ainda não terminaram, tá? Mas, por enquanto, ninguém pode falar que a cloroquina realmente funciona e vai curar todo mundo. Pode falar que não funciona? Também não. Como eu estou falando para vocês, ninguém sabe. A gente está usando para ver os resultados, tá? Os resultados, tem um hospital de doenças tropicais de Manaus, que fez um trabalho, que já publicou a primeira parte do trabalho. Eles não viram diferença outros tipos de tratamento. Está ouvindo, doutor, Marina? Desculpa. Será que vai ser isso? Falhou um pouquinho. A cloroquina realmente é eficaz. Então, usar cloroquina, não? Eu não usei, eu não usaria. Eu coloquei que eu só iria usar a cloroquina caso eu disse que se eu for positivo, né, que eu não tenho a certeza. Se eu começasse a ter uma saturação baixa, se eu começasse a desenvolver um caso grave. Porque eu não vejo motivos para usar num caso leve ou moderado. Tem estudos sendo feitos, talvez daqui a pouco eles mostrem que usando cloroquina a sua chance de piorar é muito grande. Aí não tem o que questionar mais. Mas você precisa usar. Enquanto isso, é tudo mais ou menos assim, vamos usar porque nós não temos outra alternativa. Quanto à gestante, como eu falei, a cloroquina é muito, muito conhecida, os efeitos são muito conhecidos, ela não causa um risco maior na gestação. Quando eu estava no Pará, a gente fazia o tratamento da malária lá com cloroquina, primaquina e outra medicação. Quando era uma gestante, a gente usava só a cloroquina, que era a mais segura para as gestantes. Então, eu não sei como está sendo o uso da cloroquina aí no Reino Unido, mas se você for usar cloroquina e for gestante, não existe risco. Agora, o mais importante, você vai usar cloroquina sob recomendação médica, sob cuidados médicos, tá? A gente já viu relatos de pessoas que morreram se automedicando com cloroquina. Olha só. Então, existem efeitos colaterais. Triste, né? Existe a possibilidade de ser bom? Claro que existe, por isso que está sendo usado. Nada é comprovado, mas você vai usar cloroquina, gestante ou não, se você tiver uma orientação médica. Doutor, dá uma checadinha, por favor, no seu microfone. Tá? Ficou baixo. Isso, cuidado mesmo. Ficou baixo o seu microfone em alguns momentos da sua fala. Olha aqui, foi a Bárbara, ela falou que se chama Bárbara, a moça que ficou com 12 dias de febre. Ela falou que no meu caso, provavelmente tive mesmo o coronavírus e o médico indica eu ter o parto normal. Ou cesárea, não entendi. O parto normal ou cesárea. Esse é o meu segundo filho, meu primeiro foi cesárea.
tá um pouco baixo, tá um pouco Parece que baixo tá agora. subindo um bastante pouco. baixo. Consigo te ouvir, mas está bem baixo. Ah, e aqui, Como eu tinha dito antes, não existe nada que contraindique o parto normal por ser coronavírus positivo, tá? As indicações de parto normal e cesarianas continuam sendo médicas. Então, uma paciente que tem uma condição, seja ela qual for, que indique a cesariana, vai ser a cesariana. Eu sei que aí no Reino Unido a opção quase sempre é pelo parto normal. Não existe nenhum tipo de contraindicação ao parto normal pelo fato de ser uma paciente COVID positiva. O Douglas agradecendo, né? e o Davi Domingues está falando que é uma ótima essa live. Um bom que beijo, David. É David ou Davi? É David, David. É David, né, chamam. Mas é David, é o David, querido. E aí, a gente fica aqui, ó, pessoal, aguardando pergunta de vocês, porque vamos pegar o doutor, vamos perguntar tudo que ele tá aqui, por enquanto. Eu estou ouvindo vocês muito baixo. Mas acho que é o do senhor, viu, doutor? Porque eu também estou achando que é o meu. Tá dando como se você sumisse. Se quiser fazer o teste de entrar, sair e entrar novamente, a gente aguarda aqui. Enquanto isso, eu vou colocar o seu Facebook para o pessoal entrar em contato, né? Eu vou sair aqui e vou ver se eu consigo. Isso, acho que vai ser melhor, né? É isso, acho né? Que sim. Eu tô colocando aqui, pessoal, o Facebook dele, né? Do Dr. Norberto. E para quem tiver mais dúvidas, né? Sempre as dúvidas aparecem depois. Ou se precisar de alguma outra assistência, ele vai estar respondendo o inbox para vocês lá na página dele. É verdade. Aguarda ele voltar. Ô, Maia, é tão interessante, né? Que a cada dia a gente se surpreende, né? Com essa doença, porque eu também pensava que uma grávida era de risco, né? Era risco, né? Ah lá, ele voltou. Voltei, né? Voltou. Agora estou ouvindo vocês bem. Agora tá tudo normal. Então, a gente também tá ouvindo melhor, né? Eu quero ver se colocar ele em evidência aqui, mas não estou conseguindo. Bom, estamos aqui novamente. Eu estava no meio, né, Má? Mas tá ótimo. É isso. Doutor, e seus sintomas, né, que talvez o senhor esteja positivo, foi feito o primeiro exame e deu negativo? Foi feito o primeiro exame e deu negativo. Mas qual foi o problema? Os exames, eles têm períodos para ser colhido, né? Eu colhi o PCR, que é aquele que é colhido da narina, tudo. O ideal é colher em torno do terceiro dia. Eu acabei colhendo no primeiro dia. Por estar trabalhando na área de saúde, o pessoal preferiu colher outro hoje e para a gente ver o resultado. Mas a verdade é que hoje eu tenho amigos, tenho meu cunhado que são infectologistas, a gente está vendo que existe bastante falso negativo, até mesmo no exame do PCR, que é esse que seria o padrão ouro, né? Seria o melhor exame. Então, hoje eu recebi um estudo lá mostrando que a gente tem 67% de positivo do primeiro ao sétimo dia. Então, isso quer dizer que mais de 30% das pessoas podem ter falso negativo. Isso no exame que nós usamos aqui no Brasil, tá? O PCR que é usado no Brasil não é o mesmo que é usado nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou mesmo laboratórios diferentes aqui no Brasil podem usar protocolos diferentes. Nós temos também as sorologias, hoje eu também colhi a sorologia, que é quando a gente vai detectar os anticorpos que nós produzimos, tá? Também tem um tempo certo, eles precisam ser colhidos ali a partir do 8º dia de sintoma, antes disso não vão dar positivo. O que a gente vê é que também não são tão fidedignos assim, pode haver falso negativo, tá?
Mas é o que a gente tem, o problema é esse. A doença não avisou que chegaria, chegou de repente, pegou todo mundo de surpresa. Exato. Nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, que nós, muito pouca gente, por dois motivos. Um, que os exames são caros, e o outro, o principal, é que não tem exame. O mundo inteiro decidiu comprar os exames ao mesmo tempo. Exato. A China é o grande produtor. É uma questão de oferta e procura. Mas eu fiz o primeiro teste, ele veio negativo, não foi significativo, a gente vai colher o outro hoje, vamos ver o resultado. Ok. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Doutor, no caso da gestante, ter alguma condição médica gestacional, será que é mais propícia para se contagiar com o Covid-19? Olha, o fato da pessoa ter qualquer dizer que ela é mais propícia ao contágio, tá? Ela tem a mesma chance de contágio das outras. O que a gente leva bastante em consideração é qual a probabilidade dela desenvolver as formas graves e críticas da doença. Então, se a gente pegar lá uma gestante hipertensa, diabética descompensada, é claro que ela tem uma chance maior de desenvolver uma forma grave. Não por ela ser gestante, mas por ela ser hipertensa e diabética, tá? Então, a gente tem que analisar todos esses fatores. Pode acontecer? Pode acontecer sim, mas não por ser gestante, mas sim por ser pelos outros fatores que vão colocar ela em grupo de risco. A Carol, nossa nutri querida, a Carol está aqui, falou caso Carol. foi muito bacana a pergunta dela. E aí, Dalina, doutor, mas os sintomas desse maldito vírus, diz ela, varia de pessoa ou o sintoma é o mesmo? Não, o sintoma varia muito. Tá? Você pode ter desde uma pessoa que se contaminou e não sentiu nada, até uma forma grave que vai evoluir com uma pneumonia e morte. Nesse intervalo de tempo, você pode ter muita coisa. Então, você pode ter febre, tosse, coriza, dor de garganta, os quadros de uma gripe. Você pode ter, eu estava vendo que acharam pacientes com hepatite, você pode ter problemas de pele. Ontem, até no nosso grupo de turma, da minha turma da faculdade, teve um termo lá que eu prometi para eles que eu ia falar nessa live, que é a perniose. O que é perniose? Até agora eu não sei direito, mas é alguma coisa que dá na pele. Então, você pode ter alterações de pele junto com os sintomas. Então, é muito variado. O quadro que a diarreia também é bastante comum. Uma coisa que acontece, você perdeu o olfato. Também é uma coisa que tem acontecido nos pacientes com o coronavírus. E isso vai de um grau baixo até um grau alto. Você pode ter uma tossinha por um dia, você pode ter tosse, febre, coriza e diarreia por uma semana. Então, o quadro, ele é muito... ele não é um quadro fixo, tá? Você pode ter diversas formas de apresentação da doença. Doutor, e quando o senhor fala de perder o olfato, é durante o período, né, que você está tendo o que tem sido visto é isso. É perder o olfato durante o período da doença. Sim, tá? sim. A gente não tem visto as pessoas continuar com a queixa. E não é todo mundo que tem. Sim. Então... Ele sumiu, né? Ele sumiu, não, ele tá ali, mas acho que não sei, doutor, nós não estamos te ouvindo. Se você estiver ouvindo a gente. Oi. Eu acho que voltou. Acho que voltou. Esses sintomas são muito de um pro outro.
começo a ouvir vocês mal. É. Mas vocês me ouvem bem? Tá baixo, mas tá claro, né? Isso, Tá claro, mas tá um pouco baixo. Eu acho que Sim. também isso vai Acho que ele da saiu e internet, voltou. né? Olha, a às vezes. Tati, vamos ver a Tati. Cheguei agora e não vi. Vocês já perguntaram sobre o leite materno, mas é transmitido pelo leite materno? Nossa, Tati, que ótima pergunta, né? Que super, exatamente. Que interessante mesmo, né? Doutor, voltou. Voltou. Foi igual da outra vez. Alguém ligou e aí muda o áudio aqui. Ah, tá. E já temos uma pergunta aqui muito interessante da Tati Carreira Miranda. Cheguei agora e não vi se alguém já perguntou sobre o leite materno. Não perguntou ainda. Mas é transmitido. A Tati aqui é da nossa cidade. A Tati é da nossa cidade aqui. Isso é muito legal, tá? Sobre aleitamento. Não existe nada que comprove que a mãe passe o Covid pelo leite, tá? Não foi encontrado vírus no leite. Então, se você está amamentando, sendo ou não Covid positivo, você não deve parar de amamentar. Tá? Mesmo sendo. Se você for, mesmo sendo Covid positivo. Se você for Covid positivo, qual que é a orientação? Usar máscara, higienizar muito bem as mãos, higienizar muito bem a mama e você continuar dando o peito. Você não deixar de amamentar. Né? A orientação para os casos graves, tá? Uma pneumonia, onde a mãe precisa ficar internada. A orientação é que se retire o leite, se a mãe não puder, pelas condições clínicas, e continue dando o leite para a criança. Tá? Então, não existe nada até agora que coloque que o aleitamento possa trazer qualquer tipo de malefício ou que possa transmitir a doença. Eu tenho que... O ato de amamentar assim, nunca mais na vida a mãe e o filho vão ter um elo tão forte. O ato da alimentação é uma coisa única. E a menos que você tenha um motivo muito forte para você não fazer isso, como, por exemplo, vamos aqui, uma mãe HIV positiva, você não deve, de modo algum, perder esse contato com o seu filho, porque nunca mais na vida vai ter um contato tão próximo, sabe? Amamentar não é da comida. Amamentar, para mim, as pessoas falam isso, para mim, amamentar é um ato de amor e de carinho, tanto para o bebê como para a mãe, para os dois. Que lindo! Então, se você está dando peito, Covid positivo, continua. Higiene das mãos, máscara, higiene das mamas e não deixe de dar o peito para o seu bebê. Poxa, que lindo, né? A Wanda Cardoso, a Wanda está ativa aqui na nossa live, hein? Sim. Doutor, a minha primeira gestação, há 3 anos atrás, eu tive colestase. E já estou com alguns sintomas de colestase nessa segunda gestação. E, na verdade, fico mais alerta? Como fico mais alerta? Não pelo coronavírus. Tá? Não pelo coronavírus. Não te coloca, não colocaria num grupo de risco para os casos mais graves e críticos da doença. Mas eu não sei como foi o caso dela, ela precisa ver se ela está tendo mesmo essa colestase e fazer o tratamento ou a observação da mesma maneira com que ela fez na gestação anterior, independente do Covid. Tem outra pergunta aqui, a Angélica Pazelli Brandão. Doutor, meu marido estava com os supostos sintomas do Covid-19. Eu estou grávida de 21 semanas. Qual a chance que tenho de obter o vírus? Angélica, não tem como eu falar qual a chance que você tem, porque a gente não sabe nem se o seu marido teve, né? Mas provavelmente, se o seu marido tenha pego o Covid, você vai pegar também. Como eu disse, isso não é uma causa de preocupação, tá? Você não tem sintomas, você não está sentindo nada. Aqui no Brasil, como aí no Reino Unido e no resto do mundo, todo caso
respiratório a gente coloca como suspeito de coronavírus. Uhum. A grande maioria das pessoas vai se contaminar em algum momento, e a gente tem que ficar mais preocupado com os grupos de risco. Então, eu esqueci o nome da perguntou, você pode ficar tranquila, Angélica, você pode ficar bem tranquila, você não faz parte do grupo de risco, você pode até se contaminar, não tenho como te dar um número da porcentagem, mas eu acho que você não deve ter toda essa preocupação. Manter os cuidados que todas as pessoas devem manter. Os cuidados de higiene, que são importantíssimos, o uso de máscara e o isolamento social. Tá. Doutor, aqui temos mais uma pergunta. Temos duas, tá? Vou fazer já aqui da Tati, novamente, Tati Miranda. E o vírus atravessa a barreira placentária? Se sim, o tratamento seria o mesmo do que de outras pessoas? A gente já falou alguma coisa, né? Que não, bom. Então, hoje eu estava vendo um trabalho aqui mostrando que não existe evidência que o vírus atravesse a barreira placentária. Não. Por outro lado, na China foram encontrados alguns bebês lá que tinham anticorpos que não teriam passado da mãe. Então, o que se aceita hoje? O que as evidências mostram hoje? Que provavelmente o vírus não atravessa a barreira placentária, tá? Houve caso positivo já, não de detectar o vírus, mas de detectar anticorpos que não passariam pela barreira placentária também? Houve, mas muito pouco. Então, hoje, o que as evidências mostram? Que o vírus não atravessa a barreira placentária, que a gente não deve considerar aquela transmissão vertical da mãe para o feto. Daqui 6 meses, a gente vai manter isso daí? Não sei. Daqui 6 meses, as pessoas vão ter estudado isso muito mais, a gente vai ter uma amostra muito maior de gestantes que tiveram parto, de recém-nascidos que nasceram ou não com coronavírus, e vai poder ser dito até em quais casos... Eu vou precisar sair um pouquinho, que eu não estou ouvindo não... nada de vocês. Um minutinho. Ok. A gente te aguarda. Em quais casos o vírus poderia ou não aparecer, atravessar a barreira placentária. Né? Hoje, pelos trabalhos de hoje, a gente vê que a gente considera que não, que a transmissão vertical não deve ser levada em consideração, mesmo já tendo tido alguns casos relatados. Sim. A Cristiane Souza diz: posso tocar e segurar meu bebê se tenho Covid-19? Claro que você pode. Você pode e você deve segurar o seu bebê. Se você pode amamentar o seu bebê, você pode pegar, você pode segurar. Claro, você vai usar as medidas de higiene que são orientadas. Você vai usar a máscara, você vai usar a higienização das mãos. Quando você for dar de mamar, você vai fazer uma boa higienização das mamas. Agora, você pode pegar e segurar o seu bebê, sim. Não tem nenhuma evidência que fala que não. Como nós dissemos, você pode dar o peito? Pode. Os recém-nascidos fazem parte de um grupo de risco? Não fazem parte de um grupo de risco. Então, claro que a mãe pode segurar o bebê, pode dar o peito, sem nenhum problema, pelo menos até hoje. Essa é a maior evidência. Tomando todos os cuidados, né, doutor? Todos os... Sim, você vai tomar os cuidados de higiene, isso. Mas você não tem que deixar de pegar o seu bebê, muito menos de deixar de dar o peito para ele. Temos mais uma da Angélica. Angélica, doutor, eu tive toxoplasmose no Brasil em 2012. Fiz todo o tratamento, hoje estou grávida de 21 semanas, porém estou com um pouco de medo dele ser ativado na minha gestação. Corre esse risco? Angélica, você é imune à toxoplasmose, tá? Então, você não precisa se preocupar com uma reativação. A gente vê casos de reativação, mas mais em pacientes imunodeprimidos, em
em algumas situações especiais. Então, a gestante que já teve toxoplasmose, ela é imune, dificilmente ela vai ter toxoplasmose numa nova gestação. Então, quando a gente pede lá no começo da gestação o exame de IgG é positivo, a gente não se preocupa mais se essa gestante vai ter ou não toxoplasmose. Claro que a gente vai ter que levar em conta situações especiais, como nas imunodeprimidas. Mas a Angélica pode ficar tranquila, ela não vai ter problemas relativos à toxoplasmose nessa gestação aqui. Doutor, vou fazer uma pergunta, porque as grávidas, elas ficam com medo de tudo, isso, aquilo, eu tô grávida, eu não posso porque eu tô grávida. Por quê? O sistema imune de uma gestante, ele abaixa? Nossa, você leu meu pensamento, que isso? Sério, não, Juro que eu ia perguntar isso. O sistema imune de uma gestante, ele diminui um pouco, sim, tá? A imunidade diminui. Você tem que pensar que para o corpo da mãe é como se ela tivesse um corpo estranho. O bebê e a placenta, eles têm um tipo sanguíneo diferente, eles têm um DNA diferente, têm uma constituição diferente. Então, é normal você ter uma diminuição da imunidade da gestante. Não a ponto dela ser considerada uma imunodeprimida. Tá? Tanto que isso é uma coisa normal e a gente não vê as gestantes serem acometidas de muitas doenças. Algumas coisas são mais comuns, outras não. Então, existe, tá? Existe sim. Isso é uma coisa que chega a colocar em risco a vida da gestante? Normalmente não, senão a gente já teria acabado, né? A natureza, ela é bem sábia, ela faz tudo. Sim, e eu... Ela faz tudo. A Angélica agradece, obrigada, doutor. E a Bárbara fala, boa pergunta, acho que ela está gravidinha também, queria saber sobre a imunidade. E eu ia fazer um comentário aqui, né, doutor? E o que o senhor pode indicar, o que você pode falar para essas gestantes, claro, para elas terem calma, para elas não ficarem vendo muitas notícias, para elas tirarem mais informações do ginecologista, o que o senhor pode falar aí para elas? Adriana, é muito difícil você falar para uma pessoa ter calma hoje. Sim. Né? É muito complicado isso. Mas eu acho que você tem que pelo menos tentar filtrar as preocupações que são as principais. Uma gestante não faz parte do grupo de risco. Então, não existe um problema dessa gestante ter o Covid, ela se contaminar com coronavírus. Na grande maioria das vezes, ela vai ter casos muito leves ou assintomáticos. Então, eu acho que não precisa ter esse medo de morrer da doença. Também, pelos dados que nós temos disponíveis hoje, não precisa ter medo de passar isso para o bebê e do seu bebê nascer com uma malformação. Outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, não existe nenhum indício que o coronavírus aumente a chance de aborto. Tá? Não tem nada falando isso. Então, o que eu posso falar? Você tem que se preocupar com as coisas reais. Tá? Você tem que se preocupar com o isolamento social, você tem que se preocupar com a higiene, você tem que se preocupar em não se contaminar para não passar para o seu pai, que tem 70 anos e é diabético. Sim. Você tem que se preocupar em cumprir o que é determinado. Tá? Agora, algumas coisas você precisa dar uma filtrada. Sim. A gestação é uma fase muito legal e muito difícil. Sim. Tá? Então, se você colocar mais um monte de coisa na sua cabeça, fica muito complicado, fica bastante difícil. É lógico, a pessoa vai falar assim para mim, tá, doutor, e como eu não penso? Isso é uma coisa bastante difícil, tá? Bastante complicado. Mas precisa ser um exercício. Eu acho que você tem que se exercitar a pensar que você vai se contaminar, da mesma maneira que eu vou e que a grande maioria das pessoas do mundo vão. E que nós vamos ter casos leves.
Você precisa exercitar que você, por ser gestante, você não faz parte do grupo de risco. Você precisa ter essa convicção que muito raramente você vai passar essa doença para o seu bebê, que isso não vai aumentar o risco de aborto, que isso não vai aumentar o risco de partos prematuros, que isso não vai aumentar os riscos para o seu bebê durante a gestação e depois do nascimento, tá? Então, eu acho que só isso, você tirando essa preocupação, já vai melhorar muito, porque existem as outras, que são as do dia a dia. E hoje tudo é gravável. Quando você está numa situação de medo, nem sempre você consegue deixar isso da maneira racional para que esse medo, essa sua reação instintiva de defesa se canalize para um objeto lógico. Você começa a ter medo de tudo. E isso é muito ruim para gestante e para não gestante. Tá? Então, o que eu acho? Eu acho que você tem que se basear naquilo que está sendo dito. Primeira coisa, eu me baseio naquilo que pode ser reproduzido. Então, eu tive uma formação científica até hoje, então eu me baseio no que a ciência vai falar. O dia que o Colégio Britânico de Ginecologistas e Obstetras falarem assim, nós mudou tudo em relação ao coronavírus e gestante, e as federações aqui do Brasil mudarem, eu vou mudar também. Sim. Porque a minha função não é determinar, a minha função é cumprir e disseminar essa informação. Então, a gente tem que ver o que a gente está ouvindo. Tá? Aqui no Brasil, no começo, como eu acredito que em Londres, as pessoas falavam que se você fizesse um gargarejo com água morna, limão e canela... A história do limão. Ou que o vírus ficava 4 dias na garganta, você ia matar. E eu vi muita gente que eu considero culta, inteligente, divulgando isso. Isso é um absurdo, gente. Sabe? Então, não tem dúvida. Você viu uma coisa, você ficou na dúvida, vai lá, pergunta para o médico, manda uma mensagem para o Dr. Norberto, para o seu médico de confiança. Sim. Entra no Google, coloca lá, limão com sal, cura, mata o Covid. Você vai ver lá um monte de besteira falando que sim, e você vai ver um monte de gente que você pode confiar dizendo que não. Então, você precisa saber selecionar o que você está lendo, o que você está ouvindo. Né? Olha, já estamos... Estamos há quase uma hora, quase não, mais de uma hora. Mais de uma hora. Temos mais 3 comentários aqui rapidinho, doutora. A Wanda, acho que ela concluiu aqui que, na verdade, estamos com imensas dúvidas, mas aqui no Reino Unido, por estar em quarentena, nós estamos com pouca informação, porque está muito limitada as consultas. Acho que ela fala pouca informação sobre a gestação dela, acompanhamento, acho que o pré-natal deve estar falando, está muito limitada as consultas. Eu não sei como... Eu não sei como está a questão das consultas aí, claro que uma conversa por Skype ou por uma rede social não vai mudar a consulta, mas tem muito lugar bacana para você tirar dúvida e que são informações que você pode levar em consideração, que são lugares sérios. Eu tenho certeza que esse Colégio Britânico, eles têm uma área para o povo leigo, com informações bem legais. Sim. Se você entrar aqui no site, como a gente está falando principalmente para brasileiros, aqui no site da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, você tem bastante informações. A maioria dos hospitais tem. E você pergunta. Eu, como estou sem fazer nada o dia inteiro, estou aqui isolado, eu recebo muita pergunta, o que eu posso responder, eu respondo, eu tento dar as orientações. Claro que isso não substitui uma consulta, né?
nós vivemos uma época de exceção, uma época que eu acho que muito pouca gente viveu igual. E nós vamos ter que se adaptar a isso. E isso não vai passar daqui uma semana. Fica a dica aí, meninas. Então, eu coloquei o link já do site, o doutor já falou, eu já pesquisei, já coloquei ele para vocês. Tem mais 2 perguntas, se o senhor puder responder. Minha consulta médica foi por telefone, ela falou. A Bárbara. Se você contraiu uma vez, corre o risco de contrair a segunda vez o Covid, né? Então, Bárbara, não se sabe, tá? A gente usa o coronavírus baseado nos outros coronavírus e em outros vírus que a gente conhece, que dá imunidade. Sim. Imunidade, assim, igual a gripe. Você está imune à gripe, mas a gripe do ano que vem, ela vai ser um pouquinho diferente dessa. Nós vamos ter que tomar uma nova vacina, mas normalmente a gente está imune. Coronavírus. Eu estava vendo hoje, teve 4 casos que foram reportados na Coreia do Sul de gente que se reinfectou, tá? Uau. Isso vai ser comum? Por que essas pessoas se reinfectaram? Hoje, não é uma coisa que ainda é confirmada, porque é um número muito pequeno, mas teve um pesquisador que falou que existem 3 variedades de coronavírus circulando, A, B e C. Será que se eu me contaminar com A, eu sou imune a B e a C? Isso tudo é muito novo, tá? Não tem como eu garantir para você, sim, mas a gente, por enquanto, está levando em consideração o que a gente conhece dos outros vírus, tá? Que nós somos imunes, porque tem muito poucos casos de reinfecção. Por outro lado, a gente tem muito pouco tempo de contato com o Covid. Por isso que é muito importante. Isso que é muito importante, né, doutor? Desculpa. Não, quando eu me vejo no vídeo, minha cabeça é muito torta, é muito esquisita. Eu fico assim também, eu fico me organizando, eu tô torta. A minha cabeça é muito torta. O cabelo, o cabelinho. É por isso que é muito importante ficar em casa, né, doutor? Por isso que aqueles que não precisam estar aí fora, que fiquem em casa, que façam a sua parte, né? Vocês vivem uma situação bem diferente da nossa. Hoje vocês estão vivendo aí uma situação bem difícil. Tinha tido uma diminuição dos casos nos últimos 3 dias. Hoje eu vi que teve um aumento que, embora tenha sido pequeno, foi um aumento já. A gente vive uma situação bastante diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil parece que, para muita gente, a gente está tendo uma negação da doença. A gente não fez o que a gente deveria ter feito lá em janeiro, em janeiro, em fevereiro, em março, e parece que a gente está se negando a ver as experiências dos países que tiveram contato antes. Sim. Mas uma hora você não consegue negar mais, né? A hora que a realidade está na sua frente, não tem mais jeito. É verdade. Olha, Adri, não sei se você está conseguindo acompanhar também os comentários. Eu não consigo ver, não estou conseguindo colocar. Muito obrigada, doutor, você nos ajudou bastante, obrigada, Brasil na Mão, parabéns, nos ajudou muito nesse momento tão difícil. A Bárbara, a Idalina, muito obrigada, doutor, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. A Wanda, parabéns. Esta live foi muito esclarecedora. Obrigada, doutor Norberto. Que maravilha. E temos uma pergunta que não é relacionada ao Covid, mas se o senhor puder responder, é da Angélica, que esteve com a gente aqui falando. Doutora, a placenta baixa com 20 semanas. Quais os riscos até o final da gestação? Ela pode ficar normal? Isso aí. Angélica, placenta baixa te coloca numa gestação de risco, tá? Vai ser assim até o final da gravidez? Provavelmente não. Existem graus de placenta baixa, então não tem como eu falar assim, mas se a sua é uma placenta que não está cobrindo o orifício do útero, né? A saída do bebê ali, ou que não está muito próximo, a tendência, conforme o útero vai crescendo com o passar da gestação, essa placenta ir ficando um pouco mais distante. Então, não dá para garantir que daqui mais 10 semanas você vai continuar tendo uma placenta baixa. Quanto a risco, existe risco sim. O principal risco é sangramento.
placenta baixa é repouso. Então, eu acho que seu médico deve ter te orientado quanto a isso. Então, placenta baixa é sinônimo de repouso. Você precisa ficar isolada, deitada na cama, sem atividade física. Uma hora boa para fazer o repouso, né? Uma hora boa para repousar. Você tem 2 motivos. Placenta baixa, não sei o grau que tá, a gente está falando por uma coisa genérica, mas placenta baixa sempre significa repouso. Sim. Aqui, olha, Fabiana Gonçalves, um super beijo, gente. Adorei a live. Saudades, Marina e Júnior. Júnior me conhece. Fabiana Gonçalves. Verdade. Libiana. Isso lá da de Paranavaí ainda. Paranavaí. Legal. Um beijo, Fabiana. Parabéns. Grande enfermeira. Obrigada, Eu agradeço. Eu fico muito feliz pelo convite, que o senhor aceitou o convite de estar aqui conosco. Estamos, assim, de braços abertos, te recebendo como nosso turista também, né? Estará conosco. Então, eu quero dar as boas-vindas já, doutor Norberto, e estamos aqui para qualquer coisa que o senhor precisar, mas sempre ao contrário, sempre a gente precisa de médico, né, Adri? Verdade, hein, Mar? E aqui, espero que o doutor puder estar aqui de volta em outras lives, diz a Wanda. Bárbara, muito obrigada por essa live, meninas, muito válida. Obrigada, doutor, por esclarecer as dúvidas de nós gravidinhas. Legal. Que lindas, né? Que bom, né? Um prazer pra gente. Marina, né, eu fiquei muito feliz quando você e o Douglas me convidaram. Eu acho que é muito importante a gente poder disseminar um pouco de informação de qualidade, de poder falar aquilo que a gente acredita, não porque a gente está falando nada que é o pensamento pessoal do Dr. Norberto. Sem achismo, né, doutor? Sem achismo. E eu fiquei muito feliz pelo convite, gostei muito de ter participado, espero de vez em quando estar participando da revista com vocês aí, vou aceitar o convite que vocês me fizeram. Que maravilha. Perdão. Quando tiver oportunidade, quando tiver necessidade, estou sempre à disposição, é só vocês me chamarem, que sendo possível, eu vou estar ajudando e me ajudando também. Para poder fazer isso, eu tive que estudar. Estudando, eu aprendo um pouco mais. Então, que bom. Eu acho que eu ganho tanto ou mais que vocês. Eu espero de verdade que eu tenha podido ajudar as pessoas, ter tirado um pouquinho do medo, porque é o objetivo que eu tenho. Que maravilha, doutor. Não, só de ter falado para essas grávidas lindas aí, que elas não são do grupo de risco, já tenho certeza que o senhor já aliviou, assim, 99%. Eu espero. Vamos deixar, né? Vamos ficar só com os medos reais, vamos deixar os outros de lado. Pessoal, tem muita informação boa na internet, tem muito lugar bacana para pesquisar, vale a pena fazer isso, mas sempre selecione a sua informação, para você não se basear numa fake news, numa coisa ruim, e até não disseminar isso. Sim. Então, e um prazer, né, Má? E assim, a gente deseja tudo de bom para você. Preciso te parar de chamar de senhor, porque você é muito novo. Não, de jeito nenhum. Não sou tão jovem assim, mas não precisa chamar de senhor. Que você se recupere logo, né, doutor? Que o seu resultado, seja ele positivo ou negativo, mas que você fique bem para estar aí conosco, tirando mais dúvidas dessas mulheres maravilhosas aí. Sim. Espero estar à disposição e espero que, quando tudo isso passar, a gente vá tomar um vinho lá no Jamie, que eu gostei muito de lá. É isso aí, vamos sim. Esperar o mundo voltar o mais normal possível para a gente voltar a fazer planos. É verdade, gente, eu só posso agradecer a vocês, agradeço de verdade, fiquei muito feliz com o convite e sempre que possível estou à disposição.
Ok, Obrigada. minhas queridas, então nós vamos ficando por aqui. Deixei novamente o Facebook do Dr. Norberto aqui na página e também a indicação da leitura boa da Febrasa. Também o link para as gestantes se informarem, tá? É isso aí. Beijo. Pessoal, muito beijo, obrigado. pessoal. Espero ter ajudado. Até mais, Adriana. Tchau, Maria. Tchau, Manda um beijo pro Douglas. obrigada. Tchau. Tchau, querido. Beijos.